Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, meu amigo, minha amiga, vocês que são de perto, pessoas que são de longe, sejam muito bem-vindos à celebração dessa noite, sejam muito bem-vindos à Primeira Igreja Batista em Parque União. Nós vamos iniciar agora a celebração dessa noite, nosso coração está com muita expectativa por tudo que o Senhor vai fazer no nosso meio e vai realizar no nosso meio. Eu sei que você também está com muita expectativa de nosso encontro presencial. Eu quero tranquilizar seu coração que a diretoria da igreja, junto com a liderança da igreja, nós já estamos nos reunindo, já estamos conversando e já estamos vendo qual seria a melhor data para o nosso retorno presencial. E eu quero que você tranquilize seu coração, que em breve nós vamos estar comunicando a você e talvez você possa ter a oportunidade de estar com a gente aqui presencial, celebrando ao nosso Deus. Mas por enquanto eu queria convidar você a unir o seu coração, o meu coração, o coração de Deus, para juntos adorarmos ao Senhor. Nós vamos orar iniciando a celebração dessa noite e eu quero te pedir uma coisa. Antes de nós orarmos, eu queria que você compartilhasse o link aqui do Facebook, o link do YouTube, convidasse um amigo seu, convidasse uma amiga sua, convidasse seu parente, seu vizinho. Coloca num grupo de WhatsApp que você tem e convida alguém para estar junto com você, celebrando nessa noite ao nosso Senhor. Hoje é uma noite de adoração a Jesus e nós queremos exaltar o nome do Senhor Jesus e queremos fazer isso juntos. Mas queremos também convidar muita gente para se juntar a nós nessa grande celebração, nesse grande culto de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, pedindo para que Ele nos abençoe nessa noite. Senhor, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome e Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez como igreja, para a exaltação do Senhor, para o engrandecimento do nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade que nós temos, que ainda que virtualmente, podemos estar reunidos para a adoração do Senhor. Por isso pedimos que o Senhor venha com a Tua graça, invadindo cada casa, cada espaço, cada aparelho, alguém que esteja no celular, na televisão, num tablet, em qualquer lugar, que esteja visualizando esse tempo, esse culto que nós vamos prestar ao Senhor, que esteja sendo abençoado pelo Senhor. Visita as casas, visita as famílias e que essa noite seja uma noite incrível de adoração ao Senhor e de edificação das nossas vidas através da Tua palavra. Vem e nos abençoa nessa noite e recebe de nós louvor e adoração que só a Ti é devido. Abençoa a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar agora, aonde você estiver, a você convidar a sua família, para nós estarmos juntos, adorando ao Senhor. Abre os seus lábios, abre o seu coração e adore ao Senhor Jesus, porque Ele está presente aqui, Ele está presente aí e Ele é digno de receber de nós adoração.
início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh. Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. por mais Pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh.
haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh, oh. E chegou um momento especial do nosso culto, onde nós estaremos intercedendo a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu pedido. Se você tiver algum pedido de oração, coloque aí na mensagem, coloque a sua necessidade de oração, seja por você, seja pela família, seja por um parente. Nós vamos estar em oração nesse momento, colocando as nossas vidas diante do altar de Deus, intercedendo pela sua misericórdia para conosco, para que Ele seja bondoso para conosco e atenda às nossas súplicas e necessidades. Feche seus olhos e ore junto conosco. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos nesta hora bendita, nesta hora em que o teu povo cultua o teu nome, adora, glorifica, exalta o teu nome santo, Pai amado, porque tu és digno de louvor e de adoração. Nós te agradecemos, Pai amado, Pai querido, pela tua proteção, pelo teu amor, e neste momento queremos interceder por cada vida, por cada família que está ao alcance da nossa voz, dessa imagem. Ó Deus Todo-Poderoso, vá de encontro a cada necessidade agora, vá de encontro a cada pedido que está sendo feito agora no íntimo de cada coração, vá de encontro a cada família, Senhor Deus, vá de encontro, Pai amado, àqueles que estão enfermos. Ó Pai amado, liberte-os de todo mal, traga saúde, traga paz, traga harmonia, traga entendimento, traga amor, ó Deus querido, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Deus, opera, Senhor, em cada vida. De repente alguém está colocando agora um parente que está longe, que está enfermo. De repente alguém está colocando, Deus amado, alguém que está encarcerado, que está nos hospitais. Ó Pai amado, tenha misericórdia. Visite esta vida nesta hora, neste momento, em nome de Jesus. Algum problema na justiça, alguma causa a ser ganha, Pai amado, intervenha de forma maravilhosa, fazendo com que os teus servos realmente alcancem a justiça. Ó Deus querido, Deus amado, eu te suplico por esta comunidade, Pai amado, tenha misericórdia desse povo, liberte aqueles que ainda não tiveram Jesus Cristo em suas vidas, ó Pai amado, para que possam conhecê-lo como Senhor e Salvador. Ó Pai amado, que a tua igreja seja viva e operante nesse lugar. Aguardamos com ansiedade o retorno aos cultos presenciais, Pai amado, onde o teu povo possa estar reunido, se abraçando, louvando, exaltando ao teu nome. E nós te suplicamos, Pai, que essa pandemia cesse o mais breve possível, para que possamos alcançar esta bênção vinda do Senhor. Nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti, Pai, e sabemos que esse momento chegará muito em breve, pois o Senhor é o guarda fiel do Teu povo, o Senhor é aquele que jamais abandona aqueles que Te buscam, e neste momento o Teu povo está junto em oração, o Teu povo está clamando a Ti, Pai amado, por esta bênção. Deus Todo-Poderoso, faça cessar esta pandemia, para que nós possamos estar juntos novamente, para que nós possamos voltar às nossas atividades, para que nós possamos voltar ao trabalho. Dê emprego àquele que precisa de um emprego, Senhor Deus, precisa de um trabalho para o sustento da sua família. Em nome de Jesus, Pai. O teu povo te clama, pois não temos a outro a quem clamar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o autor da nossa fé. E por isso, Pai, nós te entregamos cada vida, cada família, as nossas petições, as nossas súplicas e oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria aproveitar esse momento também para dizer para você que a igreja continua aberta para receber os seus donativos, a sua oferta de amor, o seu dízimo, para receber também o seu alimento, que certamente vai ajudar ao irmão necessitado. Está aparecendo aí na tela a conta da igreja, você pode fazer o seu depósito e depois receber do Senhor aquilo que Ele tem para você. Não faça isso por necessidade ou por obrigação, faça por amor, sabendo que a igreja tem as suas necessidades e somente nós, como igreja, podemos sustentá-la. E certamente o Senhor vai te abençoar
em nome de Jesus. Vamos continuar em adoração, vamos continuar adorando ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Justificação no primeiro dia, aquilo ainda era morte, aquilo ainda era dor. Mas no terceiro dia a vida reinou, e onde havia morte, agora a ressurreição. Tudo ele transformou. Tudo que vem de mal, você transforma em bem. Não vai me segurar, vai me levar além. Você faz tudo cooperar pro meu bem. Maior ato de amor, justificação no primeiro dia, aquilo ainda era morte, aquilo ainda era dor. Mas no terceiro dia a vida reinou, e onde havia morte, agora a ressurreição. Tudo ele transformou. Tudo que vem de mal, você transforma em bem. Não vai me segurar, vai me levar além. Você faz tudo cooperar pro meu bem. Vou confiar em ti, vou depender de ti. Não vou me abalar, pois eu sei você faz tudo cooperar pro meu bem. O que era mal em mim, você transformou em bem e levou sobre si o que era para mim. Você é bom. O que era mal em mim, você transformou em bem e levou sobre si o que era para mim. Você é bom, bom. Tudo que vem de mal, você transforma em bem. Não vai me segurar, vai me levar além. Você
Olá, que a fé, a esperança e o amor sejam frutos que permaneçam em nossos corações. Bom estar aqui novamente com vocês para falar acerca da palavra de Deus. E hoje não vai ser diferente, nós cremos que Deus vai falar aos nossos corações. Para isso eu peço que você lance mão da sua Bíblia, acesse o seu smartphone, seu iPhone, seu tablet e vamos até o Antigo Testamento no profeta Abacuque, o livro do profeta Abacuque. Enquanto você está procurando, acessando a sua Bíblia, o seu aparelho tecnológico, é importante nós pensarmos acerca de algo que vem acontecendo já há aproximadamente 100 dias, que é a pandemia. E logo no início, houve algumas indagações no qual se transformou no tema dessa mensagem. Onde está Deus que permite que tudo isso aconteça? Onde está Deus que permite que esse mal aconteça? E nós vamos perceber que ao longo dos anos, dos séculos, essa indagação do homem vem buscando e Deus vai se revelando através da sua palavra de forma gradual e progressiva. E não é diferente aqui no livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele difere dos outros profetas em algo muito interessante. Os outros profetas, nós entendemos que profeta é boca de Deus. E geralmente o profeta começa o seu livro escrevendo assim, dizendo assim: eis que a palavra do Senhor veio até mim dizendo. Ou seja, Deus se direcionando ao profeta e o profeta se dirige ao povo. Com o profeta Abacuque é diferente. Ele se direciona a Deus. Ele faz uma pergunta a Deus, Deus responde e daí segue um diálogo muito interessante de perguntas e respostas que nós vamos atravessar todo esse livro. São 4 capítulos e vamos falar isso de uma forma bem rápida, que vai de encontro ao seu coração. Eu tenho certeza que essa palavra vai de encontro ao seu coração. Os estudiosos afirmam que Abacuque, a época que Abacuque ele falou ao povo e foi bênção para aquele povo também, foi logo após a morte do rei Josias. O rei Josias, ele tinha feito toda uma restauração espiritual com o povo, mas fez uma infeliz escolha de aliança com o Egito e ele faleceu. Após a morte do rei Josias, o povo entra numa terrível desobediência. E é comum no Velho Testamento, quando o povo voltava os olhos para o Senhor e o seu líder, ele voltava os olhos para o Senhor com obediência, aí a Escritura vão dizer assim: e fez o que era bom aos olhos do Senhor. No entanto, se a liderança e o povo, eles não obedeciam a Deus, era bem provável, e isso acontecia com certeza, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E essa é uma época que o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E aí surge Abacuque com as suas queixas, com as suas perguntas, bem parecida do início da pandemia. Que na verdade, nós estamos já quase 100 dias, aproximadamente 100 dias, já no decorrer da pandemia, e a pergunta que algumas pessoas fazem: onde está Deus? Capítulo 1, no primeiro versículo, Abacuque diz assim: até quando, Senhor? Até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Nos dá a entender que o profeta, o homem de Deus, está aqui nas Escrituras Sagradas, que não há nada demais, não é pecado nós nos direcionarmos a Deus e com as nossas inquietudes, com as nossas ansiedades, com as nossas preocupações e lançar sobre eles algumas perguntas. E não é diferente aqui. Até quando, Senhor? Até quando? Eu gritarei
e tu não me ouvirás? Até onde gritareis e tu não me salvarás? No entanto, o problema é quando o homem se dirige a Deus, questionando a Deus, apontando o dedo para Deus, no qual parece que Deus criou o homem e largou o homem, jogou o homem ao léu para ele se virar de qualquer maneira. E nós sabemos que Deus não faz isso, mas Ele permite que nós nos aproximemos dEle e perguntemos algumas coisas. Havia naquela época uma imoralidade muito grande. E aí, quando Abacuque pergunta, o profeta pergunta, não é bem parecido com os dias de hoje? Esse livro foi escrito 600 anos antes de Cristo. Se nós contarmos 600 anos, chegamos em Cristo, e mais 20 séculos que nós tivemos, até os dias de hoje, são 26 séculos. Os anos se passaram e algumas coisas se repetem, não é mesmo? Nós vivemos um momento terrível. Antes da pandemia, era bem comum. Está aí, uns dias antes, talvez um mês antes, teve o carnaval, a imoralidade. Pessoas que gritavam diante de um trio elétrico ou em meio a Sapucaí, uma mulher nua, homens nus, e o que acontecia? Era ovacionado. Não é diferente, isso chega dentro de nossas casas. E o problema é quando isso a gente acaba acreditando que isso é normal. O mundo em meio à moralidade, a sociedade buscando cada vez mais o seu prazer. E onde estava Deus quando isso tudo acontecia também? Talvez alguns se perguntem, onde estava Deus? E havia um clamor da igreja do Senhor. Senhor, até quando? Até quando ouviremos isso? Até quando nós vamos ver isso? Ideologias em que era bem visível, os nossos filhos estavam vendo televisão e apareceu uma mulher seminua ou nua, um homem vestido de mulher, e aí a igreja clamava, até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Esse era um clamor da igreja do Senhor, uma voz profética como igreja agência do céu. E aí, olha a resposta de Deus à indagação de Abacuque. Pois eis, a partir do versículo 6, pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar de moradas que não são suas. Eles são polvorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua indignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia e se precipitam para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir à frente. Ou seja, ele disse assim, olha, está ruim? Vai piorar. Vai piorar. Nós sabemos que Abacuque é o profeta que fala ao reino de Judá. Um tempo atrás, o reino de Israel, aliás, o povo de Israel, se dividiu em duas partes. O reino do sul fica com Judá e o reino do norte, Israel. Ou seja, o povo do norte já tinha sido capturado, já tinha sido levado para exílio. Agora, Judá, é onde Abacuque está pregando, era o povo, esse mesmo povo. Essa era a situação. Deus está falando assim para Abacuque, olha, as coisas vão piorar. Vocês vão ser cativos. Vai vir os babilônios e vão levar vocês cativos. Porque vocês ainda não aprenderam a me honrar. Olha o Senhor dos Exércitos falando. A coisa ia piorar. E aí, antes de tudo, antes dessa pandemia, antes de tudo acontecer, nós clamávamos para ver mudança, para ver avivamento, para ter
fervor, para que mudasse a cidade, mudasse o país, mudasse o mundo. E como o Senhor respondeu? A coisa piorou. Nós estamos falando acerca da palavra, eu disse logo isso no início. Acerca da palavra, a palavra do Senhor ela vai se renovando. Nós não podemos desprezar o Velho Testamento. E aqui é a palavra do Senhor falando, nossa, vai piorar. E o povo, agora o reino do sul, mais à frente, depois. Mas aqui Deus já está falando, ó, as coisas vão piorar, vocês vão para um cativeiro. E esse povo é um povo mau. É um povo que vai dominar sobre vocês. Ora, um povo de Deus, o povo criado por Deus, para ser um povo missionário, para ser bênção para os outros povos, agora, Deus apontando, ó, me desobedeceu, agora vai ser subjugado por outro povo. E assim nós conhecemos a história que mais à frente o povo é subjugado pelos babilônios. A questão que nós podemos perguntar a Deus, olha, piorou muito as coisas. Nós não podemos nos reunir aqui no templo. Nós não podemos mais ver os nossos parentes. Eu não posso dar mais um abraço no meu amigo. Aliás, é bom falar sobre abraço. O significado do nome Abacuque é abraço. Ora, não podemos nem dar um abraço. Nós, de alguma forma, nós ficamos cativos. Dentro de casa, dentro sem poder sair, sem poder trabalhar, sem poder fazer algumas coisas. Aí o profeta, ele a partir disso, e Deus vai conversando nos versículos seguintes, e ele tem da parte do Senhor onde eles deveriam estar. A pergunta agora é, onde eu devo estar? Diante disso tudo, onde eu devo estar? A pergunta começou onde está Deus? Agora, onde eu devo estar dentro de um contexto tão terrível como esse? No capítulo 2, versículo 1, o profeta diz assim, ó, estarei na minha torre de vigia, ficarei na minha fortaleza e vigiarei para que Deus venha me dizer e que resposta eu terei à minha queixa. Que a resposta do Senhor para a sua vida individualmente, para a sua família, para a comunidade de fé que você pertence, ou seja, para a sua igreja, você precisa ser a pessoa certa, no lugar certo. E o profeta falou assim, eu vou para a minha torre de vigia. Torre de vigia geralmente não é no mesmo patamar, na mesma altura que eu estou conversando aqui com vocês, por exemplo. Eu teria que ficar num lugar mais alto. Uma torre de vigia geralmente é onde dá para ver toda uma cidade. Eu costumo dizer que para algumas situações, no olho do furacão do problema, você não consegue enxergar a solução. Para isso, é interessante fazer um exercício de ir para um lugar suspenso, a partir de um olhar suspenso, de um lugar diferente de tudo que está acontecendo. Mas não é preciso você sair fisicamente, simplesmente você colocar sua mente, lembrando que mente e alma é a mesma coisa. E aí você se coloca no lugar de uma torre de vigia. Do alto você consegue enxergar melhor tudo o que está acontecendo e toma decisões melhores. Toma as decisões que são necessárias para você, para a sua família, para a sua igreja. Onde devo estar diante de uma circunstância adversa? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus responde. A resposta de Deus vem desde que fiquemos no lugar certo e na hora certa a resposta vem. E o profeta, ele segue adiante. E aí a pergunta agora é o que devo fazer? Onde devo estar e agora o que devo fazer? Ora, no versículo 2 do capítulo 2, vamos acompanhar uma sequência. Ele diz assim, o Senhor responde a Abacuque, o Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas,
para que possa ser lida até por quem passa correndo. Isso te lembra alguma coisa? Ora, até o início da pandemia, eu quando li esse texto, eu leio esse texto, ora, bem mais de 35 anos. E sempre que vinha a ideia, vou repetir, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábua para que possa ser lida por quem passa correndo. Não dá a impressão que estava falando com algo parecido com outdoor? Escreve de uma forma bem grande, no qual quem possa passar correndo possa ler. Assim, somos nós que passamos nas avenidas, que tem um outdoor, você consegue ler, anotar até o telefone, passando de carro, correndo ou a pé. Isso é o que nós pensávamos até pouco tempo, porque a nossa visão mudou. Um dos parâmetros da hermenêutica, que é a interpretação bíblica, é o fato de nós aplicarmos a leitura para os dias de hoje. E se nós aplicarmos para os dias de hoje, é muito interessante nós pensarmos na tecnologia, na internet. Porque o outdoor, ele servia como escrever naquela época e colocar em lugares altos, em lugares que podia ser visto por todas as pessoas, até quem passasse depressa. Hoje, há pouco tempo a gente pensava em outdoor, hoje a gente pensa mais adiante. Olha, eu estou falando aqui com vocês e você pode estar em Portugal, você pode estar em outro estado, em outra cidade, e você pode me ouvir e ouvir acerca da palavra de Deus. E se nós estivéssemos aqui, tão somente aqui no templo, nós alcançaríamos só as pessoas que estavam aqui. Então hoje nós entendemos que a tecnologia também faz avançar, e aí a gente usa o que Deus tem nos dado de instrumentos. Aí sim, para ser útil na palavra, na divulgação do Evangelho. E aí, essa é a resposta que a gente estava esperando. Escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida até que pessoas passem correndo. Onde devo estar, o que devo fazer. Mas a que tempo? A que tempo isso pode ser divulgado? Porque, preste atenção, eu estou na torre de vigia. Eu estou no lugar certo, no momento certo. Estou usando as ferramentas certas. Eu estou divulgando. Eu estou buscando de Deus. Deus está respondendo. E até quando? Até quando a gente vai precisar estar numa situação como essa? Olha a resposta de Deus para Abacuque, olha a resposta de Deus para a sua vida. Versículo 3. Porque a visão ainda está para se cumprir. No tempo determinado, ela se apresenta para o fim e não falhará. Mesmo que pareça, mesmo que demore, espere. Porque certamente virá e não tardará. A resposta de Deus, ela vem, ela fala para você esperar, no tempo certo acontecerá e não falhará. Você tem pedido a Deus, você tem se colocado diante do altar do Senhor, aí dentro da sua casa, e clamado a Deus por uma resposta para que tudo isso acabe. Ora, a resposta de Deus para você nesse momento é espera. Continue no lugar certo. Você é a resposta das pessoas, porque Deus vai falar através de você. Você está no lugar certo, falando e fazendo a coisa certa. Olha Deus falando com você, espera, é no meu tempo, não é no seu tempo. É no tempo de Deus, Ele não falha. Deus não falha. Ainda que pareça. Nós, contextualizando essa época aqui, mais tarde, esse povo ele vai cativo. E aí nós entendemos e lembramos da história de Daniel e seus amigos. Era bem comum naquela época os meninos serem levados, aliás, eles escolhiam, né?
alguns de uma forma que os melhores fossem para o palácio, recebessem a cultura deles. E aí aqueles meninos, desde pequeninos, eram levados para o palácio. A ponto de as mães, com o tempo, olha que o povo ficou cativo 70 anos na Babilônia. A ponto de passar o tempo, e quando aquelas mães viam seus filhos já adultos, elas já não reconheciam, já não sabiam quem eram. E aí era bem capaz de um passar pelo outro e não conhecer. Daí, Deus fala através do profeta Isaías algo muito interessante. Fala assim, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamentou, todavia eu, o Senhor teu Deus, jamais esquecerei de ti. Vou repetir novamente. Eu, Senhor teu Deus, jamais me esquecerei de ti. Nos dá a entender no texto, e todo um contexto bíblico, que temos que ter uma fé, mas uma fé com entendimento. Circunstâncias adversas, eu lanço mão da palavra e tenho uma fé entendendo como tudo isso acontece. Por isso nós não nos desesperamos, ficamos preocupados. Nós começamos a fazer coisas que antes nós não estávamos acostumados. Preocupação, aumenta mais o nosso senso de percepção, de buscar algumas coisas que não fazemos antes, mas desesperados, nunca. Desesperado, nunca. A resposta vem na palavra, é uma fé com entendimento. Quando diz assim, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará a resposta do Senhor. Mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Olha o versículo 4. Eis que a sua alma orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela fé. E essa fé com entendimento que nós temos que ter. No lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, esperando o tempo do Senhor. E com fé. Nós não agimos, nós não nos comportamos a partir do que nós vemos, e sim pelo que nós acreditamos. E acreditamos no Senhor, por isso nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. O homem, nós vimos que ao longo dos séculos, o homem, ele vai buscar soluções, e a maioria das vezes buscando as soluções sempre a partir dele, ou seja, buscando nele a solução para os seus problemas. E às vezes depositando onde não deveria depositar toda a energia, tudo aquilo que ele é, o seu ser, a sua identidade, depositando em algo na qual não deveria. E aí a pergunta agora é, onde devemos buscar solução? Aliás, onde não devemos buscar solução? Nós já sabemos onde devemos estar. Agora, onde não devemos estar e nem buscar solução. Olha o versículo, ainda no capítulo 2, versículo 10. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz nesse momento. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição mestra, de mentiras? Para que o artífice confie na sua própria obra, fazendo ídolos mudos. Ai daqueles que diz a madeira, ei, acorde, e a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. O homem tem buscado solução de onde não virá solução. Buscando em imagens onde foi feita por um escultor, um artífice. Se debruça, se ajoelha, e isso ao longo dos tempos.
como será que Deus vê tudo isso? Será que isso agrada a Deus? Que aqui está na palavra dele. Tem coisas que nós não devemos deixar de falar. Não vai ser um ídolo que não ouve, não fala e não vê. Por isso nós não seguimos procissões onde carregam Cristo morto. Nós seguimos Jesus Cristo. Nós cremos que ressuscitou e vai nos buscar. E a palavra de Deus aponta para isso. Ai daquele que diz a madeira acorde e a pedra muda levante-se. Você diante de um ídolo que não vai te responder, não vai trazer resposta para você, não vai trazer solução para a circunstância adversa. Aquele povo ainda, diante de todas as maravilhas que Deus tinha feito àquele povo ainda buscava idolatria. Por isso Deus passava o povo por um processo de aprendizado. E essa aprendizagem nós estamos passando também. E nós sabemos muito bem aonde nós não devemos buscar. Assim como o profeta apontou. Então, onde está Deus? A resposta está aqui. Preste atenção. Versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. A canção antiga que dizia: cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Nós cremos num Deus que sempre esteve no mesmo lugar, no seu santo templo. Ele está no mesmo lugar onde sempre esteve. Ele está no lugar onde, quando seu filho foi morto pelo homem. Onde Deus estava nesse momento também? No seu trono, vendo tudo isso. Vendo seu filho ser açoitado, esbofeteado, atravessado por uma lança. Deus estava no seu trono, no mesmo lugar onde, na época que seu filho foi morto. Onde está Deus agora? No trono. Trazendo a resposta certa para você e para mim, dentro da sua palavra. Onde está Deus? Onde está Deus? Qual deve ser, então, a minha oração? Capítulo 3, versículo 2. Senhor, tenho ouvido a tua fama, diz o profeta, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decorrer do decurso dos anos, faz-nos conhecido. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra. Faz-nos valer a tua palavra. Aviva esse povo dentro de uma imoralidade que busca sempre o seu próprio eu, busca o consumismo, busca satisfazer a carne. E aí nós temos que entender que é necessário um avivamento. E o avivamento que o mundo pedia, o mundo pessoa, igrejas pedia, tanto clamava, chegou o momento, chegou a hora. Até porque no século passado tivemos vários avivamentos, não só de eventos, mas nós enchíamos o Maracanã, na época o maior do mundo. Nós éramos um povo mais avivado, mas ao decorrer dos anos, muito parecido no Antigo Testamento, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E a igreja foi se esfriando, e a igreja clamava por avivamento. Assim como teve com Billy Graham, John Wesley. Agora é diferente, será que nós não atentamos para isso? Será que nós ainda não estamos percebendo? É necessário perceber que o avivamento agora começa dentro da sua casa, dentro da minha casa, é dentro do seu lar. Agora em comum, foi preciso acontecer algo que as famílias estivessem mais próximas e acontecesse um avivamento dentro da sua casa. Um tempo atrás nós estávamos reunidos em pequenos grupos, em células. Agora estamos em família. O avivamento surge agora dentro da sua casa, da minha casa.
no qual com fervor clamamos ao Senhor. Invocamos o nome dele, se faz presente em nossa sala, no nosso quarto. Esse é o avivamento que nós estávamos esperando. Para isso é necessário arrependimento, confissão de pecado, mudança de vida. Nós não podemos, nós estamos clamando, nós estamos pedindo para que acabe essa pandemia. Como nós voltaremos? Não podemos ser a mesma igreja de antes, não posso ser o mesmo cristão de antes. Temos que avançar, avançar e avançar. E mais uma coisa, avançar. Porque nós não podemos ser a igreja de antes. Clamávamos por um avivamento. E aí, a nossa oração é essa. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Aviva a tua obra no meio da tua igreja. É isso que nós devemos orar e clamar. E no tempo certo Ele nos responde. Qual deve ser a minha oração? A oração de avivamento para o dia chamado hoje. Nós não podemos encerrar essa palavra sem antes deixar um encorajamento e saber que o Senhor está no controle de tudo, não nos abandonou e no momento certo Ele nos trará vitória. Nós estávamos logo no início, há 100 anos, há 100 dias atrás, como nós vamos fazer? Está aí os estudos, está aí as mensagens, os louvores, a igreja não está mais aqui em nosso tempo, não está mais aqui nas celebrações aqui, mas nunca deixou de buscar a presença do Senhor. Nunca deixou de celebrar. Nunca deixamos de prestar culto ao Senhor. E isso é bom aos olhos do Senhor. O Senhor no seu trono de graça, Ele vê isso com bons olhos. E aí no capítulo 3 ainda, aliás, são 3 capítulos só do livro de Abacuque. Antes eu tinha falado 4, são 3 capítulos somente. E aí no capítulo 3, versículo 17 em diante, nós vamos chegar ao final do livro. E diz assim, versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, e ainda que a colheita da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam dos apriscos, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. Ora, assim como você, eu também tinha feito um monte de planos para serem realizados há 3 meses atrás, para ser cumpridos também no final do ano, início do ano que vem, mas um monte de coisa mudou. Um monte de coisa aconteceu e um monte de coisa tivemos que refazer os nossos planos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira minta, ou seja, você deve ter plantado um monte de coisa, se organizado para um monte de coisa. E aí, o que você plantou com uma boa semente, chegou na hora da colheita, cadê? Não aconteceu. Você ficou decepcionado com seus planos? Aliás, você ficou frustrado com seus planos? Ficou decepcionado com as pessoas que, olha, ele estava tudo programado para te ou pagar ou te fazer alguma coisa, mas a circunstância adversa, você ficou decepcionado com as pessoas e frustrado com aquilo que você tinha plantado. Olha o que o profeta diz, ainda que isso tudo aconteça, todavia, eu me alegrarei no Senhor. A resposta para as nossas perguntas, as nossas queixas, está na confiança em nosso Senhor. Nós temos a plena certeza que Ele nos responde. Ora, você pode ter ficado com medo. Você agora pode estar com muito medo. Você pode estar triste. Mas olha, o problema não é ficar com medo nem triste, ou algum outro tipo de emoção ou sentimento. O problema é permanecer triste e permanecer com medo.
porque nós temos a plena certeza que a resposta está aqui, na alegria do Senhor. É Ele que traz resposta a tudo isso. Nós perguntamos no início, onde está Deus? Onde está Deus? Que permite que tudo isso aconteça. Deus responde. E aí onde devo estar? Na torre de vigia. O que devo fazer? A que tempo isso vai acontecer? E aí como que devemos nós como cristãos, o justo viverá pela fé? Deus foi respondendo ao profeta, onde não devemos procurar. Onde está o Senhor? Qual deve ser a minha oração? E nós tivemos a resposta de Deus para tudo isso. Eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Eu quero orar por você nesse momento. Colocar diante do Senhor as suas preocupações, as suas inquietudes. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. E assim como o profeta fez algumas perguntas a Deus, vamos lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Eu entendo fé. Fé também é lançar sobre Deus e ter a plena certeza que Ele traz o melhor para nós. Então vamos orar nesse momento. Santo Eterno Deus, nós cremos em Ti. É o Senhor que traz resposta. É o Senhor que traz tudo que nós precisamos. Queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Traz ao nosso coração nesse momento paz. Traz ao nosso coração agora alegria no momento de diversidade, de adversidade. Senhor, fala conosco. Nós ouvimos a Tua palavra e nos deliciamos com ela. Precisamos, ó Pai, entender onde é o lugar certo, o momento certo, e nós sabemos, a partir da Tua palavra, nós precisamos estar numa torre de vigia, fazendo a coisa certa no momento certo. Para isso dependemos de Ti. Por isso nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. É o som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar
sabe que o esperamos e ele entrou em casa. Ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar, reconhecemos